Semana passada a gente falou de transtorno de ansiedade generalizada, não é? Algumas fobias, não é isso? Muito, né, doutora? Tá todo mundo, gente. Quem aqui, ó? Vocês aqui da plateia. Eu tenho plateia já agora, que eu invento, né? Tem alguém com ansiedade aí? Faço brigadeiro, a outra faço brigadeiro. Olha só, vamos falar sobre isso. E as outras? Diretor, tu tem ansiedade, diretor? Diretor, não tem ansiedade. Os meus repórteres aqui cinematográficos têm ansiedade. Alguém ali da dupla é ótimo, do grupo, tem ansiedade? Todos os 4. Jô? Olha, então fiquem ligados porque eu vou falar de algumas dicas de como vocês podem sair dessas crises de ansiedade. O tratamento, por exemplo, dicas para quem tem crise do pânico, como sair dessa crise. Falar um pouquinho dos possíveis tratamentos que são adotados aí a nível mundial e com evidência científica. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Agora vai. Como tratar a ansiedade, doutora? Excelente. E a gente vai falar de possíveis tratamentos. Mas todos os tratamentos que eu vou colocar aqui para vocês, seja medicamentoso, seja por terapias, a gente considera o tratamento dos 3 pilares principais da ansiedade. Um que seria o pensamento. Quem é ansioso tende a ter um pensamento negativo. O mundo é cruel, vai acontecer uma catástrofe, vai acontecer um grande problema na minha vida. Então, eles tendem a ter pensamentos negativos, não é? Tendem a ter muitas preocupações. E se eu não pagar aquela conta? Vai acumular juros e eu não vou conseguir pagar mais. E se eu for despedido do emprego? Como é que eu vou sustentar a minha família? Essa coisa do e se está muito frequente em quem tem ansiedade. Além desse pilar, a gente vai tratar o outro pilar, que é o do comportamento. A pessoa da plateia colocou aqui, não é? Foi, então. Eu vou fazer brigadeiro. Pra É um acalmar. comportamento. É um comportamento de alimentação. Então, eu tenho ansiedade, eu vou comer. Eu tenho ansiedade, eu vou fazer compra. Eu tenho ansiedade, eu vou evitar situações que possam me causar ansiedade, mas muitas vezes você evita de situações que você pode ter sucesso, não é verdade? Então, você tem comportamentos que são danosos e que não resolvem o problema. Gente. Você vai com ansiedade, vai comprar no shopping, depois vai dar um problemão, isso porque tem que pagar, né? Ainda vai ter mais problema. Ainda vai ter mais problema. Então, vamos tentar aí uma solução mais barata, fazer ali um brigadeiro, aí que eu gostei. Ler um livro, né? Mas também não trata o problema, concorda? Você está tendo uma fuga, Foge. Mas você não está tratando exatamente a sua ansiedade como causa, a causa da ansiedade. E o outro pilar que eu falei, então, eu falei pensamento, falei comportamento. Sim. E eu vou falar de sintomas. Geralmente, quem tem ansiedade tende a ter muitos sintomas, como palpitação, aumento da frequência cardíaca, passa a ter um suor muito exacerbado, chega até o ponto de pessoas que a gente chama de desrealização. É como se aquilo ali não fosse real, isso pode acontecer. Começa a imaginar coisas. Isso, muda os hábitos intestinais, fica com náusea, não é isso? Pode até ter quadros de diarreia. Então, você tem sintomas físicos, pensamentos e comportamentos. Então, quais são os principais tratamentos hoje com evidência científica? Nós falamos, logicamente, nós temos os medicamentos, né? Nós temos a terapia cognitivo-comportamental, nós temos o mindfulness, que é uma técnica de meditação que pode ser aplicada. Nós temos as atividades físicas, que hoje em dia já tem evidências bem registradas na ciência, que melhora a ansiedade. E a própria alimentação anti-inflamatória e suplementos. Qual é a que tem mais evidência no mundo hoje, Gi? Medicamento? Não. Não é o medicamento? É a terapia cognitivo-comportamental, isso no mundo inteiro. Ela tem mais resultado do que o próprio medicamento? Tem mais... porque o medicamento, ele vai à calma, né? Trata a ansiedade, mas não vai na causa.
Muito legal isso, exatamente. Porque, Olha, ó, passei na prova! porque assim, ó, quando a gente fala em terapia cognitivo-comportamental, nós estamos abordando aqueles pilares que eu falei, pensamento, comportamento, sintomas. Então, a gente está levantando gatilhos, identificando esses gatilhos, criando novos caminhos para lidar com esses gatilhos. Eu vou colocar dados para vocês, tá? Quando a gente usa medicação para tratar a ansiedade, sejam os antidepressivos, sejam os calmantes, e aí entra aquela questão da tarja preta, e você falou que está tomando muito clonazepam, tem os pães da vida, clonazepam, o prazolam, né? Então, você tem uma evidência de melhora de forma aguda em 70%. Sim. É interessante, 70% você melhora. Aguda quando? Quando você trata em 4 a 6 meses, você consegue uma melhora em 70%. Tá. Quando nós falamos em TCC, que é essa terapia cognitivo-comportamental, nós falamos em uma melhora de 80%, tá, Gi? Olha como é interessante. Antidepressivo, 70%. Os calmantes, 60%, tá? Que é esse tarja preta que eu falei para você. Porque ele só acalma, né? Então, ele te deixa meio dopada. Exatamente. Mas aí ele não trata. Quando a gente fala de medicações, nós estamos falando em um artifício que nós temos para melhorar aqueles sintomas, para que você possa fazer, por exemplo, uma terapia cognitivo-comportamental com mais tranquilidade. Entendi. Tá? Então, é como se fosse uma dipirona, como se fosse um paracetamol que você está tomando. É um alerta, né? Tipo uma emergência. Você está tomando exatamente para passar aquela dor, vamos colocar assim, entre aspas, mas para melhorar aqueles sintomas, mas para te dar condições de você tratar de uma maneira mais efetiva a sua ansiedade. Através, exatamente, do TCC que eu falei. Quando a gente fala atividade física, a gente fala uma melhora de 67%, por exemplo, e o mindfulness, que é essa técnica de meditação, 60%. Mas o que a gente quer, Gi? A gente quer tratar, mas quando a gente suspender essas terapias, a gente quer manter essa melhora. Então, vamos falar de recidiva? Quantas pessoas, depois que suspende uma medicação, só tratando com a medicação, volta a ter os sintomas de ansiedade? 70%. Sim. Dentro de um ano. Então, Por isso que não pode só tomar o remédio, então. Tem que ter tudo isso. É o comportamento, né? Hoje, inclusive, gente, tem um evento que vai falar sobre comportamento, desenvolvimento humano, do Paulo Vieira, às 14 horas, no Allianz Parque, que vai trabalhar bastante isso. Então, são crenças, nosso hábito, que às vezes não é o saudável e que leva a gente para ter essa ansiedade. Exatamente. Não, e a gente detecta isso, né? Às vezes com a própria terapia, em eventos como esse, que dá uns starts, fala, nossa, estou fazendo isso, por isso que eu não estou conseguindo aquele resultado e tal. Evento interessante. Evento interessante, 14 horas, doutora. 14 Bora. horas, tá ótimo. A Rede Brasil vai transmitir ao vivo todos os detalhes desse evento. 33 mil pessoas. Então, aproveitem que a gente está dando essa introdução aqui. Introdução... Vocês complementam com todos os dados do evento, Com tá? certeza. Mas a gente estava falando da medicação. Isso. Quem toma medicação, trata por um tempo, depois de um ano, só com a medicação, tende a ter essa recidiva de 70%. A terapia cognitivo-comportamental, se você faz certinho ela, olha que interessante, taxa de recidiva, 27% apenas, dentro dos próximos 6 anos. Essa terapia, ela é semanal, quinzenal ou é de cada um? Como é que funciona? Geralmente, cada terapeuta ele tem a sua frequência, mas ela dura, em média, 8 semanas a 3 meses, 2 meses a 3 meses, mas cada um vai adotar a sua frequência, enfim, a depender de cada pessoa. Mas a terapia cognitivo-comportamental vai focar exatamente isso. Pensamento, comportamento e sintoma. Então, técnicas. E olha só, Gi, se você trata com medicação e, né, quando você vai desmamando essa medicação, você inclui a terapia cognitivo-comportamental, pelo menos 8 semanas, são 2 meses, a taxa de recidiva diminui para 15%. Então, gente, é muito importante, porque é muito comum em casa, todo mundo está tomando aí, muita gente está tomando clonazepam, né, o prazolam, diazepam, para tratar aquela ansiedade, acha que vai melhorar, ou está tomando as fluoxetinas, enfim, paroxetinas, são os antidepressivos, e acha que vai. Não é só isso. E se você tratar só com isso, você tem uma alta taxa de voltar os seus sintomas. Você acaba adormecendo, né, aquele sintoma, mas não trata. Ele vai voltar. E às vezes volta até mais forte, né? Vamos dizer que não é um tratamento sólido, sabe? Sim. Você não está tratando de uma forma sólida.
Por isso que tem alto índice de recidiva só com medicação. Boa, doutora. Então, vamos relembrar o que a doutora falou. Meditação, respiração, TCC, terapia cognitiva comportamental. Exercício físico também, não é isso? E aí a medicação nos casos extremos, né? Aí o doutor que vai, a doutora que vai passar para você, no caso daquele que você não está aguentando, mas precisa dormir, que tira o sono também, né? Dá uma insônia, a ansiedade. Ansiedade é muito característica de ter aquela insônia inicial, né? Então, tem muitas pessoas que vão para a cama e não conseguem iniciar o sono porque são ansiosas. Ou mesmo acordam no meio da noite, preocupada em múltiplas coisas, enfim, catastrofizando, achando que tudo vai ser uma catástrofe. E às vezes o problema é pequeno e acaba aumentando. Exatamente.